Oiê, tudo bem com vocês? Estamos aqui para pagar a conta. Estamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo de hoje nós vamos fazer o aromatizador de varetas e também vamos fazer a florzinha de gesso conforme prometido. Muita gente pediu e eu vou aqui atender vocês, tá? Para você que não conhece esse canal ainda, caiu de gaiato aqui, seja muito bem-vindo, tá? Você está no canal Bela Vela Sônia Medeiros, procura Belas Velas, aqui é o lugar, e procura ótimas ideias, igual vai sair aqui hoje, aqui também é o lugar, tá bom? Então já vou pedir para você adiantar o seu likezão aí, para dar aquela força para a firma, tá bom? Pra gente crescer e chegar para mais pessoas. Eu quero muito agradecer a todos vocês, inclusive meu grupo de apoiadores. Se você quiser ser um apoiador aqui do nosso canal, a gente sempre deixa a chave Pix aqui, também tem o Valeu, tá? Se você quiser dar aquela força, a gente super agradece. E em falar em agradecer, quero agradecer a Baobá Essências que tá aqui com a gente hoje. Hoje nós vamos usar a essência da Baobá para fazer esse aromatizador bem cheiroso, tá? Se você quer ter um produto da Baobá, a gente sempre deixa aqui, ó, o cupomzinho de desconto, tá? Você tem 5% de desconto na loja ou no WhatsApp, tá bom? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ative esse sininho, deixa seus comentários aí, fala pra mim o que você quer ver aqui no canal. A gente vai se programar e vai trazer pra vocês, tá bom? E fala pra mim o que você achou, porque daqui a pouquinho vai ter o resultado e eu quero saber a sua opinião, tá? Agora chega de TTT, bora pros materiais que hoje tá top demais. Os materiais que a gente vai precisar para a florzinha de gesso, tá? Que a gente vai fazer essa florzinha de gesso aqui. Então, eu vou separar aqui o gesso, o nosso corante marrom para combinar, né, com o nosso aromatizador, tá vendo? Que nós fizemos aqui no outro vídeo, ficou lindíssimo. Se você não viu, vai ver que vale super a pena. Então, aqui, ó, eu separei também uma florzinha de silicone, tá? Na verdade, essa daqui é uma rosa. E eu vou usar essa forminha aqui porque ela já tá bem velhinha, então eu vou usar ela aqui com gesso, porque eu não vou usar ela mais com vela. Então, essa aqui é uma forminha de rosa, de silicone. Aqui, ó, a gente vai utilizar a nossa tinta, né, que eu não tenho aqui, esse marrom tá muito clarinho, então vou usar essa tintinha aqui pra gente mesclar. Esse aqui é uma tinta PVA, tá? Então, a gente vai mesclar a nossa flor com a tintinha PVA. E aqui, ó, a quantidade de água que eu vou utilizar é a quantidade que tá da florzinha. Eu coloquei um pouco, a quantidade de água aqui, enchi a florzinha até em cima e vou usar essa quantidade, tá? Muita gente me deu um toque aí, ó, quero muito, muito agradecer. Inclusive o primo do Ale, como que ele chama, Ale? Roberto Tufik, ele deu uma aqui pra gente, uma dica, que a gente pode borrifar álcool aqui depois que a gente coloca na nossa forminha, a gente borrifa álcool que acaba com as bolinhas. Eu quero muito agradecer pela dica, tá, Roberto? Muito obrigada. Então, muita gente me deu dica, então aqui hoje a gente, conforme vem as dicas, gente, que eu amo receber as dicas de vocês, a gente vai aperfeiçoando. Então, a gente vai fazer aqui essa florzinha. E aí, ó, como vocês já sabem que eu não tenho esse barbantezinho aqui, ó, ele precisa de um barbante grosso para absorver. Esse barbante vai absorver o nosso cheirinho. O nosso aromatizador vai subir por esse barbante, vai molhar a nossa peça para que ele vai ser um condutor para umedecer essa peça, para ela ficar sempre cheirosa e aí sim fazer o trabalho que tem que ser feito. Então, como eu não tenho esse cordão grosso, então o que que eu fiz? Ó, eu peguei aqui um barbante comum e aí fiz uma trança dele, tá? Peguei várias partes que eu vou fazer aqui com vocês e aí a gente vai usar então o barbante pra gente fazer essa trança aqui pra servir com o barbante grosso. Sônia, eu tenho barbante grosso, ok, tá tudo certo, rica, tá bom? Fica muito legal. E aí, o que que a gente vai fazer? Eu vou só me organizar aqui, porque primeiro eu vou fazer a trancinha pra depois a gente fazer a nossa peça, porque essa trancinha tem que estar pronta pra gente já chuchar ela aqui dentro, tá bom? Então, eu vou só me organizar aqui e volto pra gente iniciar, tá bom? Até já. Voltamos. O que que eu fiz aqui, ó? Eu separei 9
9 cordinhas de barbante. Todo mundo vai perguntar que tamanho, qual que é a grossura desse barbante. Eu não sei, gente. É aquele barbante comum. É uma espessura aqui que eu não posso dizer para vocês qual que é, mas eu acredito que seja 1 milímetro mais ou menos. Acho que até menos que 1 milímetro, tá? O barbante comum, gente, é aquele que vocês fazem tapete, o mais fininho, sabe? Aquele mais fininho. Então, aqui, ó, o que que eu fiz? Ó, separei 9 tirinhas. E aqui, ó, onde tá as pontinhas, eu vou pegar aqui, ó, e um pedacinho eu cortei no meio. Vou vir aqui, ó, e vou dar um nozinho. Esse nozinho aqui é o que vai ficar dentro do nosso tubinho, tá? Dentro da nossa florzinha, perdão. Então, aqui, ó, você pode tanto amarrar, dar vários nós e fazer isso aqui, como dar um nó só. Aí fica a seu critério, tá? Dá aqui um nozinho para dar aquela segurada, 2 nozinhos para dar aquela segurada, e aí eu vou trançar. Vou fazer a trancinha. Não sabe fazer a trancinha? Chama quem sabe. Eu vou pedir ajuda ao meu auxiliar para segurar essa pontinha aqui para eu fazer a trancinha, ó. Aqui a gente vem, separa 3, né? Igualzinho a gente faz a trancinha no cabelo. Mais 3 e mais 3 aqui, ó. Uma ficou com 4, ok. Aí faz a trancinha, gente. Isso aqui não tem segredo, né? Fazer a trancinha não tem segredo. Eu tô fazendo isso aqui porque eu não tenho o barbante grosso. Se você tiver o barbante grosso, você vai poupar o seu trabalho. Então, aí você não precisa fazer esse trabalho aqui. Mas eu estou fazendo por o fato de eu não ter, tá? Quem não tem, cão caça com gato, não é isso? Aí, o que que eu fiz para medir? Eu vim com um vidrinho, igualzinho eu tenho lá dentro do nosso aromatizadorzinho, né? Que a gente utilizou um vidrinho comum de 100 ml. Então, aqui, ó, o que que eu venho? Eu faço aqui, ó, e faço a medida, tá? Faço a medida para mim saber que tamanho que eu vou precisar. Mesmo se ele ficar um pouquinho mais compridinho, não tem problema, tá? Porque ele vai ficar lá dentro, não vai aparecer. E aí é até bom que ele fique um pouquinho mais compridinho, porque ele vai conduzir melhor a nossa fragrância, tá? E aí aqui embaixo a gente faz o nozinho, igual a gente fez lá em cima. Como eu falei pra vocês, estou fazendo esse improviso aqui porque eu não tenho, né? Aí, ó, fez o nozinho, você pode cortar aqui com a tesoura aqui embaixo, aparar aqui todo mundo. Deu aquela paradinha aqui, ó. E é sobre isso. Aqui já tá tudo certo, tá? Então, essa parte da trancinha tá feita. Cortar essa pontinha aqui também para ficar fácil pra gente colocar dentro da nossa florzinha. E a gente vai iniciar agora fazendo a nossa florzinha de gesso. Aí aqui, ó, o que que a gente vai fazer? Vou colocar ela aqui de ladinho, porque a gente vai precisar colocar ela lá dentro, mas a gente também não pode ficar bobeando, né? Tem que fazer bem rapidinho, porque o gesso, como vocês sabem, seca rápido. Então, aqui, ó, a gente coloca aqui uma liguinha. Tem gente que chama de liguinha, tem gente que chama de elástico. E aí fica a critério. Aí cada lugar, né, tem um nome, mas é aquele elastiquinho para você segurar a forma, porque essa forma aqui, ela é partida em 4 partes, tá vendo, ó? Para facilitar a retirada do molde, tanto do gesso, como do sabonete, como da vela, tá? Eu sempre corto as minhas formas. Tem gente que tem medo de cortar a forma, porque vai vazar. Não vaza, gente, não vaza. Essa forminha aqui, ó, fiz várias coisas com ela, nunca vazou, nunca tive problema de vazar. Depende da temperatura que você usa, né? Aí aqui, ó, a quantidade de gesso que a gente vai colocar é aquele esqueminha lá. Colocar o gesso. Teve muita gente que falou, ah, Sônia, eu coloco o gesso antes, que fica melhor. Outros falaram, não, coloca depois, quando ele parar de absorver, já deu, né? Então, muita gente me deu opinião, muita gente falou como fazia. Quero muito agradecer a todos vocês. Inclusive, o Ricardo falou para mim, Sônia, usa uma vasilhinha redonda, que a redonda fica mais fácil para você perceber quando ele parou de sugar. E aí, a outra que eu usei era quadrada, realmente, deu mais trabalhinho para mim saber se ela ia sugar tudo, se não ia, se realmente já tinha parado de sugar, se não tinha. Ah, deu um trabalhinho, mas enfim, deu certo no final,
Porque, como eu digo para vocês, aqui é o canal que sempre dá certo no final, ó. Parou de sugar, tá vendo, ó? Aí a gente vem, dá aquela mexidona e coloca o nosso corante. Já vou colocar o corante aqui, antes que ele comece a endurecer. Vou colocar uma tantada de corante marrom, tá? Da Xadrez, aí ó, tá vendo que eu falo pra vocês que ele é um marrom, mas é um marrom diferente. Não é um marronzão, sabe? Aquele marrom chocolate, não é. Então aí ele ficou até mais escuro do que eu queria, mas enfim, né? Coloquei uma tantada aqui, ó. A colher tem que, não pode estar pingando muito, mas aqui, ó, ela tá pingando um pouquinho, ó. Dá certo, tá? Dá certo esse tanto aqui. Porque aqui ainda, além de mexer, eu vou ainda colocar o outro corante, a outra parte do corante. Esse corante aqui, como eu falei para vocês, é uma tinta PVA, que eu já tinha aqui, essa tinta PVA. E aí, o que que eu fiz? Misturei com um pouquinho de água, para ela ficar mais líquida, para eu utilizar ela como um corante marrom, tá? Então aqui, ó, dei uma mexidinha aqui nela, que a gente vai dar só um truquezinho aqui, ó. Só pra eu ver, gente, se tá... Eu acho que tá muito líquido ainda, viu? Vou colocar mais um pouquinho de gesso, ó. Só mais um bocadinho, mas bem pouquinho mesmo. Só uma sujeirinha. Porque eu tô achando que ele tá muito líquido ainda. Pronto, agora ficou bom. É só um pouquinho. Isso aqui, vocês vão ter que ir vendo a olho. Agora ficou bom. Vocês têm que ver a olho quando ele para de pingar fino da colher, que se ele pingar fino é porque não deu ainda. Mas se ele pingar mais grosso é porque já deu, tá? Dá aquela mexidona, tem um pouco de gesso aqui na ponta, tira com o dedo. Eu falo pra vocês que a prática leva excelência. Hoje eu já tô bem mais tranquila pra fazer isso com vocês, sabia? É isso que eu falo pra vocês, que a prática leva excelência, você vai pegando o jeitinho. O Ricardo falou, ai, Sônia, a gente vai pegando o jeitinho e vai dando tudo certo. Muita gente me deu dica também, eu quero muito agradecer o pessoal que deu dica. Ó, coloquei três pingão aqui, ó, tá vendo? Aí dá uma mesclada aqui e aí a gente coloca ali dentro, ó. Joga lá dentro e a gente vai ter que bater essa forma. Mas como eu vou colocar um pouquinho mais pra cá, ó. Aqui, ó, tá vendo? Vou colocar aqui dentro até ela encher. Como eu tô aqui na minha bancada, então eu vou fazendo assim, ó. Era pra mim ter colocado numa bandejinha pra facilitar, né? Aí você pode também bater na bancada pra trepidar a bancada, pra ela preencher toda, tá? Ó, vou vir aqui, vou colocar mais um bocadinho, que eu acho que ainda vai. Mais um bocadinho. Dá aquela batidinha. E aí, se quiser usar o truque do primo aqui agora, vem borrifa álcool. Vamos ver se dá certo? Vamos fazer o que o primo pediu? O primo deu essa dica e eu vou fazer com vocês, tá? Pra ver se vai dar certo. Primo, ó, vamos ver se vai dar certo sua dica, hein? Não que eu tenha duvidado, né? Claro, mas eu quero fazer aqui pra todo mundo ver que borrifa o álcool aqui e aí sai essas bolinhas. Vamos lá? Esse álcool aqui, ó. Vamos borrifar. Olá, gente, fica liso. Olha, mais um truque. Obrigado, primo, por ter falado esse truque aí, ter dado essa dica pra gente. Olha que legal, gente, fica lisinho, lisinho. Adorei, adorei. Obrigada, tá? Obrigada a todos vocês que me ajudaram com isso, que me deram essa dica. Olha lá, ó, não ficou nada de bolinha, gente. Nada, nada, nada. Ó, aqui, o que a gente vai fazer? Como esse barbante, ele fica caindo, porque ele tá mole ainda, ó. A gente vem, chucha o barbante lá dentro, tá? Ele fica caindo ainda, então eu tenho que pôr um apoio nele aqui. Então, eu deixo ele meio caidinho aqui, aí vem com uma bandejinha ou alguma coisa. Gente, aquele cambalacho que a gente sempre faz, né, ó. Vem com alguma coisinha aqui, ó, pra dar um apoiozinho aqui, só pra ele não cair. Dá o nosso jeito, gente. Se não der jeito com esse aqui, põe outra coisa, porque esse aqui não deu. Vou ter que colocar outra coisa aqui, tá? Então, eu vou dar meu jeito aqui, pra ela ficar durinha aqui, ó, pra ela se manter aqui. E eu volto já já com ela prontinha pra gente dar continuidade, tá bom? Até já! Nós vamos fazer aqui, enquanto está secando a minha flor,
o líquido do nosso aromatizador. Para quem tem dúvida de como é feito, nós vamos precisar. A gente vai deixar lá no finalzinho do vídeo todas as quantidades, tá? Álcool de cereais, água mineral e essência da sua preferência hidrossolúvel, tá? Lá da Baobá, ó, essa essência premium, que é Dama da Noite, muito perfumada essa essência, então eu vou fazer, porque a minha cliente quer com o cheirinho de Dama da Noite. Vou usar meu copinho, que é o nosso copinho de medidas. Pra quem não sabe, esse aqui é um copo acrílico que ele manchou, tá? Ele tá manchado, mas tá limpinho, higienizado, tudo certinho. Porque ele mancha por conta da essência, tá? A essência, como ele é um acrílico, ele não é leitoso, ele mancha por conta da essência, tá? Então aqui nós vamos fazer 100 ml. Sônia, eu quero fazer 1 litro. Multiplica, tá bom? Então se você quer fazer 1 litro, você multiplica. A gente vai usar o nosso becker também para medidas. Então, aqui eu vou colocar 100 ml de álcool, perdão, 70 ml de álcool, tá? Mas, como eu disse para vocês, não se preocupem com a quantidade, que depois a gente vai deixar lá no finalzinho do vídeo. Então, aqui, ó, 70 ml de álcool de cereais. Você coloca no seu becker. Aí, nós vamos colocar a essência. A essência é logo após o álcool. Então, a gente tem que misturar bem a essência com o álcool, tá? Para que eles se misturem bem e faça o álcool... na verdade, ele vai servir como condutor. Até essa semana eu estava falando com um inscrito do nosso canal que quer fazer aromatizador para carro. E ele falou assim, ah, Sônia, será que se eu colocar só a essência não vai ficar melhor? Vai ficar mais forte, com certeza, mas não vai exalar. Porque, na verdade, aqui o que faz exalar essa essência é o nosso álcool. Por isso que a gente utiliza o álcool de cereais, porque o álcool de cereais, ele é indicado para isso, tá? Para perfume, aromatizadores e enfim, tá bom? Tem lá na Baobá também, para você que quer também fazer o aromatizador, tem lá na Baobá. Então, aqui eu vou colocar 20 ml da nossa essência. Eu tô usando hoje Dama da Noite, super cheirosa. Então aqui, ó, a gente vai colocar a nossa essência. Se você quiser uma cor, tá? Colocar a cor daqui, agora é a hora, tá bom? Você pode colocar a sua cor. Inclusive, eu quero falar para vocês, se caso você quiser fazer a sua florzinha de gesso branca, por exemplo, e colocar a cor no líquido, ele vai sugar e vai colorir a sua florzinha de gesso, tá? Porque ele vai ficar molhadinho com aquele álcool e tudo mais. Então, ele vai sugar e vai ficar colorida a sua florzinha de gesso, tá? Então, é também mais uma dica para você aí. Ah, às vezes o cliente quer surpreender o seu cliente, vai lá, fala, olha, a gente tem essa forma, tal, a gente faz com o líquido colorido e depois a sua peça vai ficar da cor do líquido, para você não ter que tingir também, isso facilita também bastante, você não ter que tingir a flor da mesma cor do seu líquido, tá? Caso você queira tingir esse líquido, tá bom? Então aqui, ó, a gente mistura bem o álcool e a essência. Uma coisa que eu quero falar para vocês a respeito da maceração. Se você quiser fazer a maceração, você pode deixar isso aqui, tudo que a gente vai fazer dentro de um recipiente. Você vai deixar 18 horas no escuro e 6 horas no claro com ele aberto, tá? Mas fora... no caso aí, você não vai deixar ele na luz e nem no calor, tá? Você vai deixar ele fora daquela... Aqui você deixou no escurinho, tirou do escuro, colocou no claro e tirou a tampa, tá? Você pode fazer isso por 3 vezes, 3 dias. 18 horas no escuro, 6 horas no claro. 18 horas no escuro, 6 horas no claro, por 3 dias. Para você fazer a maceração, isso vai potencializar. Ou, se você não quiser fazer, também não tem problema. Você só tem que utilizar uma essência de boa qualidade para que você tenha aí uma potência bem legal, tá bom? É sobre isso. Aí aqui agora a gente tem 10 ml de água mineral. Então eu vou colocar aqui a nossa água mineral agora e a gente vai mexer. Aqui, ó, ela tá cheirando? Tá cheirando sim, já tá bem cheiroso. Mas na hora que eu coloco a água, esse cheiro aumenta.
tá? Quando você joga a água aqui, esse cheiro vai aumentar, porque a água se mistura com o álcool, com a essência e vai potencializar todo mundo aqui para se ajudar, para ficar todo mundo cheiroso e perfumado, tá bom? Aí a gente mistura bem todo mundo aqui e aí a gente vai colocar no nosso vidro. Vou deixar ela aqui repousando um pouquinho e volto na hora que a minha flor estiver prontinha. E aí vou deixar ele descansando aqui, tá? E aí eu volto quando a minha florzinha estiver prontinha, então o líquido já está feito, tá bom? Então o que a gente usou aqui? 70 ml de álcool, 20 ml de essência e 10 ml de água. E tá prontinho aqui e daqui a pouquinho a gente vai envasar, tá bom? Até já. Voltamos e aí eu quero mostrar pra vocês como eu me ajeitei aqui com esse barbantezinho aqui, ó, tá vendo? Eu só dobrei ele aqui, apoiei aqui, pronto, já deu tudo certo. Aqui, eu vou falar pra vocês que eu sou um pouquinho teimosa, o Ale falou que tem que deixar mais, mas eu quero tirar já. Então, vamos ver aqui, porque eu tô ansiosa pra ver a cara dessa flor. Então, aqui, ó, eu vou tirar, vou arriscar tirar, porque ela tá morna, essa peça está morna ainda, tô vendo que ela tá meio morninha ainda, que o gesso, ele dá aquela esquentada, né? Para depois ficar bom. Então, aqui eu vou tirar na minha ansiedade, mas não façam isso em casa. Deixa ela ficar bem durinha para depois você tirar. Eu acho que não deu bom. Vamos ver aqui. Deu bom. Ai, que linda que ficou. Tá vendo aqui no meio, ó, gente, na minha ansiedade, ó. Aqui no meio ainda tinha que ter deixado um pouco mais. Mas é sobre isso, né? Sobre a ansiedade. Olha que linda que ela ficou. Eu amei essa cor, que eu até falei para ela que eu achei que ela ia ficar muito fora da cor. Realmente, ela ficou fora da cor. Olha aqui, ó. Olha essa cor aqui, olha a outra, tá? Deixa eu só limpar minha mão aqui, gente, porque eu tenho um pouco de agonia. Mas eu vou mostrar para vocês o contraste dela. Não vou poder colocar ela aqui, porque ela tá ainda mole, ó. Aqui, a gente caiu um pedacinho da pétala, mas tudo bem, é um detalhe, faz parte. Não façam isso. Não façam como eu fiz, tá? Deixa ela fazer o que tem que ser feito. Faz o processo certo, ó. Aí aqui a gente vem e coloca ela aqui dentro, ó. Olha que lindo que ficou. Vou deixar secar, bem linda, mas ficou lindíssima. Eu não vou poder usar ela aqui hoje, mas eu vou mostrar para vocês lá no Stories, lá no Face, tá bom? A gente fica de olho lá. Se você não me segue ainda e também não deixou o like, deixa o likezão aí, tá bom? Ó, olha que arraso, eu amei. Eu amei essa flor aqui. Mas eu tenho uma outra plonta do Cebolinha. Tem uma outra pronta aqui que eu fiz da outra vez, ó. Olha que linda, ela é um pouco menor. Essa já tá bem sequinha. Não vou passar a resina nela, tá? Porque a resina vai atrapalhar, vai impermeabilizar, então não vai fazer o processo. Então não passe a resina e nenhum impermeabilizante nessa florzinha de gesso aqui agora, tá? E aí nós vamos colocar aqui então o nosso, vou tirar aqui um pouquinho que caiu aqui na bordinha. Nós vamos colocar então o nosso líquido aqui dentro. E é aquilo que eu falei para vocês, se você quiser fazer a maceração, você pode fazer, tá? Esse aqui é o meu funilzinho, que é portátil, funilzinho portátil, aí você vem e só joga aqui dentro, ó. Na verdade, esse vidrinho aqui, você nem precisa deixar ele no escuro, porque ele já é fechadinho, então não tem luz aqui, não tem o problema de ter luz, tá? Então, ele já é fechadinho, ó, tá vendo? Não tem problema de bater a luz aqui, porque a gente vai pôr a nossa tampa aqui, ó, tá vendo? Aqui agora, ó, se você quiser fazer a maceração aqui dentro desse vidrinho, você já pode fazer a maceração aqui mesmo, tá? Se você quiser, de repente, não tá utilizando esse recipiente aqui, tá usando um recipiente de vidro ou PET também, tá? Então, aí você que quiser fazer a maceração, deixa dentro de um local escuro, qual eu falei, 18 horas no escuro e 6 horas no claro, tá bom? Então, vou só me organizar aqui, organizar minha bagunça e eu volto aqui. Uma coisinha que eu quero mostrar pra vocês. Lembra que eu falei pra vocês que quando sobra eu faço o granilite? Olha aqui, ó, o granilite é isso aqui. Então, eu pego tudo que sobra de gesso e faço essas peliculazinhas aqui, ó,
que é depois para você fazer as suas bandejinhas com aqueles detalhes mais escuros, para dar uma diferencinha na sua peça, tá? E a gente vai fazer aqui, tá? Porque eu tô fazendo bastante granilite aqui. Tudo que eu já utilizei, eu fiz os granilites. Então, eu coloco em cima de um pedacinho de plástico e depois corto assim, ó, em pedaços pequenos para fazer o granilite, tá? Que aí, no caso, a gente chama de granilite porque é esses pedacinhos aqui mesmo para dar uma outra cor na sua peça, tá bom? Então, eu queria mostrar isso aqui para vocês, ó, como fica, tá vendo? Depois corta aqui, ó, em pedacinhos piquitititos, ó. Ó, ele faz tipo uma casquinha, você faz uma casquinha fina, tá? Então, aí, ó, só para mostrar para vocês o que é o granilite, que às vezes a pessoa fala, Sônia, você falou do granilite, mas não mostrou. Tá aqui, tá mostradinho, já tá mostradinho? Já mostrei, tá bom? Até já. Voltamos com tudo já prontinho. Aqui a nossa florzinha, deu uma acelerada nela aqui com o soprador, tá? Mas ela ainda não tá totalmente seca, então não vou colocar ela ali. Então aqui, ó, o que a gente tem, que você tem aqui de opções? Esse aqui é um palitinho de churrasco, não usem palitinho de churrasco, isso aqui é só para demonstração, tá? Palitinho de madeira, que o palitinho de madeira suga. Perdão, e o palitinho de churrasco, como ele é de bambu, ele escorre, tá bom? Então aqui, ó, vocês têm essas opções, vou colocar mais a florzinha aqui que já está seca. Então vocês têm essas 3 opções aqui. Aqui, ó, para quem não sabe, essa tampinha, você tira isso aqui, ó, tá vendo, ó? Tira essa partezinha aqui e aí você coloca a florzinha, tá? Aqui, ou coloca as nossas varetinhas. Vou colocar a varetinha aqui para vocês verem, tá? Aqui, ó. Você vem e coloca as varetinhas aqui. Sempre fala pro seu cliente que ele tem que virar essas varetas. E outra, aqui tem pouquíssimas varetas, tá? O ideal aqui, pelo menos 6 varetas. A vareta, ela tem que ser o dobro do seu recipiente para ela perfumar, tá bom? Então, aqui, ó, você coloca as varetinhas ou a florzinha de gesso super cheirosa, tá? Vou falar pra você que tá super cheiroso aqui. Aí aqui, ó, você coloca a florzinha aqui, ó, não vou pôr a florzinha, senão vai umedecer, tá? Então aqui você tem essas 2 sugestões para dar para o seu cliente, tanto com a florzinha de gesso como com os seus palitinhos aromatizantes, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Minha dívida está paga com vocês. E deixa aí nos comentários, fala pra mim o que você prefere. Você prefere mais com a flor? Prefere mais com as varetinhas, que a gente colocou aqui as bolinhas, tá vendo, ó? Que a gente colocou as bolinhas aqui. Então fala aí pra mim o que você prefere, tá bom? Eu vou querer saber o que você achou disso aqui, que eu fiz com muito amor, muito carinho para pagar para vocês aí essa dívida, tá certo? Até já! E aí, o que vocês acharam? Chegou até aqui, não deixou o like ainda? Deixa o seu likezão aí para dar aquela força para a firma, porque hoje nós arrasamos, fechamos essa semana com chave de ouro. Porque aqui, ó, eu ensinei tudo, ensinei como fazer o aromatizador, ensinei como fazer o recipiente super econômico, tá? Deu menos que R$10 pra gente fazer tudo isso aqui, contando com a tampinha, que a tampinha que foi o mais caro da situação aqui foi essa tampinha douradinha aqui, ó. Foi essa tampinha, R$6, tá? Ficou mais barato a gente fazer a bandeja, mais esse suporte, esse aromatizador que aqui a gente fez todo incrementado aqui, ficou mais em conta do que essa tampinha aqui. Então façam e arrasem, que eu tenho certeza que vai valer a pena, porque como eu falei para vocês, a gente trouxe essa opção aqui para ficar mais em conta aí para vocês fazerem os seus materiais, porque os vidros tá muito caro, gente. O vidro tá muito caro, então aqui essa opção aqui nós arrasamos, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Super beijo e até a próxima.